noite, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela semana, Deus, que temos passado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue, Senhor Jesus, conosco aqui neste lugar. Esteja presente em cada lar, Senhor, que está nos assistindo essa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja livre, Senhor, nesse lugar. Que o Espírito Santo esteja livre em cada lar, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações. Que possamos, Deus, essa noite estar renovados, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Continue conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Declare: não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os seus sinais, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mas de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com teu óleo teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Santo Espírito, faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o
mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração online, a mais uma quarta-feira na série Fé em Tempos de Pandemia. E eu quero te convidar, antes de mais nada, a elevar as suas expectativas, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grandioso neste lugar e aí aonde você está agora. Também quero lhe pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, que você se inscreva no canal da nossa igreja, ative o sininho para receber todas as atualizações do nosso canal em primeira mão. Também quero lhe pedir que você curta e compartilhe esse link, esse vídeo, com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque eu sei que vai edificar a sua vida e vai edificar também a vida dos seus amigos, dos seus familiares e seus parentes. Então, compartilhe o máximo que você puder com as pessoas do seu WhatsApp, das suas redes sociais. Também quero te convidar a tirar uma foto onde você está, no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, com os seus amigos, e marcar a nossa igreja, porque com certeza ela vai estar repostando no seu Instagram. Eu queria falar um pouquinho sobre domingo. Domingo que passou foi algo poderoso que Deus fez no nosso meio. Queremos agradecer pela presença de cada um de vocês e agradecer também pelo drive-thru, que foi um sucesso como todos os outros meses que se passaram. Muitas famílias têm sido abençoadas graças à sua ajuda, e que Deus venha multiplicar cada vez mais na sua mesa, em seu lar. E como eu estava falando, domingo foi algo poderoso e domingo que vem não será diferente. Deus gosta de nos levar de um novo para um novo, e domingo que vem será um novo de Deus nas nossas vidas. Se você ainda não fez a sua inscrição para participar de um dos nossos horários dos cultos presenciais, eu venho te convidar a entrar no nosso aplicativo e se inscrever em cultos presenciais e lá achar um melhor horário para você estar se inscrevendo. Se você não consegue pelo aplicativo, nós também temos uma outra forma de fazer a inscrição, que é pelo WhatsApp da nossa igreja. O número é 99098-2472. Deixa eu te dizer algo: se você estiver pronto para vir, nós estamos prontos para recebê-los. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre dízimo e oferta, pegando esse gancho de fé em tempos de pandemia. Eu quero falar sobre um texto que eu falo sempre por aqui, porque fala grandemente no meu coração e fala um pouquinho também sobre fé. Tiago 2:26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago aqui está nos dizendo que a fé sem obras ela é morta, ou seja, não basta eu e você somente acreditarmos que Deus pode fazer algo em prol de nossas vidas se nós não fazemos uma obra para testificar essa nossa fé. O nosso paizão, o nosso pai espiritual diz que nada deixa o céu sem que antes algo deixe a terra primeiro, ou seja, eu e você primeiro precisamos fazer algo aqui na terra, semear algo aqui na terra, fazer uma obra aqui na terra, para que a partir daí Deus possa fazer algo em prol de nossas vidas lá do céu. Deixa eu dar um exemplo para a gente poder entender melhor. Com relação ao ID, o nosso Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
É muito bom, eu acredito nisso e você também acredita nisso. Deus tem um desejo de salvar toda a humanidade e quer também que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas segundo Tiago, não basta somente acreditar que Deus tem esse desejo de salvar toda a humanidade. Nós precisamos fazer uma obra para testificar a nossa fé. Que obra é essa? Pregar o ID, pregar o Evangelho de Cristo, pregar a morte de Cristo naquela cruz, mas também a ressurreição dele. Então, não basta somente acreditarmos que Deus tem um desejo de salvar toda a humanidade. Nós precisamos praticar uma obra para testificar a nossa fé. E que obra é essa? Pregar o Evangelho, pregar o amor de Jesus. E trazendo para a vida financeira não é diferente. Todos nós acreditamos e Deus pode nos abençoar financeiramente. Mas segundo Tiago, não basta somente acreditarmos que Deus pode nos abençoar financeiramente. Nós precisamos fazer uma obra para testificar a nossa fé. E que obras são essas? Malaquias 3,10 nos diz isso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus quer e pode nos abençoar financeiramente. E nós acreditamos nisso. Mas nós também precisamos fazer uma obra para testificar a nossa fé. E que obras são essas? Trazer o dízimo, devolver o dízimo ao depósito do templo e entregar as nossas ofertas com o nosso coração cheio de gratidão, porque nós entendemos que tudo que temos e tudo que somos vem do nosso Senhor para nossas vidas. Então essa noite eu quero te convidar a ofertar e a dizimar na casa do nosso Pai. Aí na sua tela vai estar aparecendo a conta bancária da nossa igreja, onde você pode fazer as suas contribuições financeiras através do depósito ou transferência bancária. No nosso site inarge.com, lá tem uma abinha que vai te direcionar para você também fazer a sua contribuição financeira de outras formas, com boleto e cartão de crédito. E no nosso aplicativo InaRJ, você vai clicar no botão doações, clicar no botãozinho doações, e lá também vai estar te direcionando para você estar ofertando e dizimando de outras formas. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa quarta-feira, obrigado por esse momento, Pai, na qual nós já te adoramos e agora nós vamos continuar te adorando. Nós já estamos te adorando com as nossas contribuições, Pai, com as nossas finanças. Aqui o teu povo está devolvendo o seu dízimo e entregando a sua oferta com o coração cheio de gratidão, Pai, acreditando que a vitória financeira, Pai, já se instalou sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Nós abençoamos o dízimo e o dizimista da tua casa, a oferta e o ofertante, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique agora com a mensagem do nosso paizão e seja edificado por essa palavra. Amém. Olá, queridos, tudo bom? Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma quarta-feira, né, para falarmos dessa série de mensagens que não sabemos quando vai acabar, né? Sempre me perguntam quando que vai acabar esta série de mensagens. Nós estamos falando de fé. Esse é o momento que temos que exercitar a fé. É o momento de mostrarmos que temos fé, né? Sem fé, nós já sabemos disso, sem fé não há possibilidade alguma de agradar a Deus. Então precisamos ter fé e colocá-la em prática. Como é que você está? Como é que tem sido até aqui? Sua terça, tudo bem? E que culto maravilhoso no domingo, não é verdade? Você que pôde estar, você que quis estar, que bom, né? Que culto maravilhoso, nós podemos estar adorando o Senhor. E eu falei na primeiro encontro que nós falamos, na mensagem, eu disse que no encontro desse a nossa imunidade vai lá para cima, sobe bastante, porque estamos tendo, né, contato, comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo, estamos aqui adorando o Senhor, tem sido muito bom. Parabéns a você que está vindo aos cultos, mas você também que não está podendo vir ou não está querendo vir, não tem problema algum, né? Você ainda não se sente seguro, né? Ou segura em estar, realmente, então faça isso mesmo, fique em casa, fique tranquilo, porque à noite nós estamos transmitindo ao vivo, amém? Sinta-se à vontade, mas se você desejar estar, a igreja está preparada para te receber.
Você que já veio nos cultos, nós já tivemos esses encontros passados, né? Você vê a segurança que nós temos aqui, estamos seguindo rigorosamente aquilo que as autoridades determinou. E tem sido muito bom podermos estar com alguns irmãos, né? Ainda que a gente se cumprimente só levantando a mão, só de cotovelo, ou né? na base de chegar mais ou menos perto, mas tem sido muito bom. Os louvores, que maravilha, né? Os cultos, os louvores, você poder adorar o Senhor, você poder estar na casa do Senhor, isso é muito bom. Não tem preço, não tem, né? Isso não tem nada que pague isso. A gente está aqui, presencial, adorando o Senhor, é muito bom. E você, que já, com certeza, já fez a sua inscrição, né? E próximo domingo nós vamos estar aqui novamente. Parabéns a você, amém? E que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Mas eu quero continuar falando de fé. Fé é um assunto que não se esgota. Fé é um assunto que não acaba nunca, né? Porque esta fé é que vai nos levar para o céu. Esta fé é que faz com que caminhamos, que permanecemos firmes no Senhor. É a fé, né? Sem fé não tem como. Então, por isso que a gente vai continuar falando de fé, e cada semana é um assunto diferente. Nós ouvimos alguns testemunhos, né, de pessoas que realmente já estão colocando em prática, porque o meu propósito aqui, querido, é cutucar você. O meu propósito aqui é criar um incômodo em você, né? Porque tem pessoas que passam anos dentro de uma igreja, servem ao Senhor, são servos fiéis, são servos até obedientes, né? Mas agora, esse momento que toda a terra está vivendo, todas as nações estão vivendo, é hora da gente começar a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então o meu propósito é de alguma forma criar ou gerar em você, forçar você a começar a botar a sua fé em prática. Porque é essa fé que vai nos levar para o céu, é essa fé que nos faz ter vitória a cada dia, é a fé. Então eu tenho aqui tentado mostrar isso a você, eu tenho tentado te cutucar de certa forma, né, para fazer você a se movimentar e não ficar somente, né, porque tem pessoas que estão anos dentro de uma igreja, poxa, mas a hora de colocar em prática tudo que aprendeu é agora, e esse momento é tão propício. Quem sabe, né, se Deus não providenciou esses momentos para a gente começar a colocar em prática realmente a nossa fé. Amém? E eu quero falar hoje de uma fé ousada, né? Porque a fé tem que ser ousada. É isso que é o cerne da fé. Veja, eu quero me basear no livro de Daniel, capítulo 3, eu vou ler só o versículo 15, e depois nós vamos ler bastante outros versículos desse mesmo capítulo. Mas diz assim, Daniel 3, 15: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostre-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, senão no mesmo instante, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio e a oportunidade de podermos estar em contato com a tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a direção da tua palavra, nós temos a segurança da tua palavra. Senhor, esta noite eu quero ser um instrumento para esta pessoa que está lá do outro lado nos ouvindo, nos assistindo. Deus maravilhoso, eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos para abençoar esta vida. Deus, há pessoas que estão anos, conhecem a ti anos, Deus, estão na igreja há muito tempo, Deus, mas nunca teve um momento tão propício para exercitar a fé. Deus maravilhoso, que essa pessoa que está do outro lado, que nos ouve, que nos assiste, que elas sejam incomodadas, Pai, a praticar a fé, a ter convicção
do Deus que elas servem. Deus, usa-me esta noite. Faça aquilo que lhe apraz. Estou aqui, Pai, e eu quero ser um instrumento em tuas mãos para abençoar cada vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja, querido, porque nós já conhecemos a história de Daniel, nós já conhecemos esse livro, um livro maravilhoso, porque o contexto histórico aqui deste texto mostra que Nabucodonosor, ele já reinava em Babilônia já há uns 18 anos. Quando esse texto é escrito, quando esse momento é pego, ele já reinava há 18 anos na Babilônia. E ele então manda fazer uma imagem dele, por instruções de pessoas que rodeavam ele, que estavam ao lado dele, né? Porque o propósito ali não era a imagem em si, mas era poder prejudicar aqueles que temiam a Deus, aqueles que serviam a Deus, serem prejudicados. Porque quando ele manda fazer essa imagem dele, que media 27 metros, totalmente de ouro. E veja porque ele também dá uma ordem, né, que quando tocasse os instrumentos, quando a banda começasse a tocar, talvez na inauguração lá da imagem, todos deveriam se prostrar, todos deveriam se erguer, se prostrar, se curvar diante da imagem e adorar aquela imagem. Veja, essa ordem não foi somente para o povo, né? Para o povo que fazia parte daquele reino, mas também para todas as autoridades do reino da Babilônia. Todos deveriam se curvar, todos deveriam se prostrar diante daquela imagem de Nabucodonosor. E o decreto do rei determinava que não somente todos deveriam se prostrar, mas também adorar. E veja, querido, porque aquela imagem, aquele decreto estabelecia que quem não se prostrasse, que quem não se encurvasse, seria lançado numa fornalha ardente. E veja porque quando chegou a hora né, a imagem estava lá, erigida, e todos os povos, o povo estava ali, todo ali, talvez tenha sido um lugar bem amplo, estava todo mundo ali para se prostrar. Naquele momento, na hora somente 3 moços, 3 rapazes, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram. Somente esses 3, todos, as autoridades que estavam ali se curvaram, todo o povo se curvou, mas esses 3 não se curvou, e por isso eles foram jogados na fornalha ardente, como era o decreto do rei. Mas a palavra de Deus mostra que eles não foram atingidos, nada aconteceu com eles. Por quê? Porque o Senhor os guardou, o Senhor trouxe livramento para aqueles moços. Veja, queridos, esse episódio, ele nos mostra que diante de uma adversidade, olha o que eu vou falar para você, diante de uma adversidade, a nossa fé é testada. Diante de uma adversidade, a nossa fé é colocada em teste. Veja, e para que ela seja aprovada, para que alcancemos a nossa vitória, diante de uma adversidade, nós não podemos vacilar. Nós não podemos, ratear. Saiba porque quando você não tem ousadia para nada. Olha o que eu estou te falando esta noite. Quando você não tem ousadia para nada, você não deve esperar nada também. Quando você não tem ousadia para nada, você não deve esperar nada também. Saiba, em se tratando de mundo espiritual,
Ou vivemos pela fé ou não vivemos. Quando se trata de mundo espiritual, é a fé. Nós vamos para o céu, temos essa certeza. Por quê? Porque a nossa fé diz isso. Nós temos um relacionamento com Deus. Como sabemos disso? Porque a nossa fé diz isso. Então, veja, quando no mundo espiritual, ou vivemos pela fé, ou não vivemos. Então veja, querido, porque Sherry Wood, eu acho lindo essa mensagem que ele fala. Ele diz o seguinte: fé não é tentar acreditar em algo independente das evidências. Fé é ousar fazer algo independente das consequências. Veja, querido, quando a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é verdade. A gente tem que ter um mínimo de fé. Eu tenho que crer, né? Eu tenho que ter um mínimo, porque senão não agrada a Deus. Não, mas eu já vou à igreja, estou agradando a Deus e à igreja. Sem fé é impossível. Não há possibilidade de agradar aquele que tem nos abençoado. E veja, aqueles 3 moços que foram jogados na fornalha, eles estavam longe de casa. Eles estavam em cativeiro. Nós já falamos sobre isso. Eles estavam longe da família, longe da sua terra natal. Eles estavam longe de tudo, mas mesmo assim, eles mantinham as suas convicções de fé. Porque tem pessoas, e eu observei isso, já estamos há quase 4 meses nessa pandemia, né? E quase 4 meses, agora que os cultos estão voltando, agora que os cultos presenciais, né, a gente adorar o Senhor. Olha, mas muitas pessoas se perderam nesse tempo. Muitas pessoas desanimaram. Muitas pessoas foram ficando pelo meio do caminho. Porque não perseveraram. Porque, veja, as pessoas quando elas estão distantes da casa do Pai, quando elas estão distantes do Senhor, a tendência é esfriar mesmo. E esses moços, veja, eles estavam longe de casa, longe da família, longe da terra natal, mas eles mantinham a convicção de fé que eles tinham. Ah, pastor, mas eu fiquei tanto tempo afastado, aí acabei me esfriando, sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, esse período foi o período que eu mais me esquentei, mais li, mais orei. Está vendo a diferença? Esses moços, veja, eles estavam distantes, mas a convicção no coração deles, eles sabiam em quem eles criam. E isso manteve eles vivos ali, em cativeiro. A convicção, eles manteram a convicção. Veja, as ameaças, os medos, não conseguiram fazê-los se curvarem. O medo, as ameaças, o decreto, as sentenças, sabe, isso não conseguiu fazer eles se curvarem perante aquela situação, perante aquele decreto maligno. Eles não se curvaram, porque eles tinham convicção, eles tinham uma fé ousada. Então a situação daquele momento não fez com que eles se dobrassem, ou abaixassem a cabeça, ou o medinho deles, não. Eles tinham um Deus, e eles confiavam nesse Deus. Eles tinham um Deus, veja, eles tinham fé, e a colocar em prática. Enquanto eles estavam na terra deles, enquanto eles estavam com as famílias deles, talvez eles adoravam o Senhor, né? Tinham lá os momentos da leitura bíblica, estava ali, mas o momento de colocar em prática é quando estavam distante. É quando uma situação difícil se apresentava, e se apresentou, eles estavam em cativeiro. Eles foram
presos, eles estavam em cativeiro, longe da família, longe de tudo. E eles poderiam dizer, olha, minha mãe, meu pai não está aqui, minha família não está aqui, estamos longe, né? A gente aqui é escravo. Então poderia usar essa muleta, poderia usar essa desculpa. Por isso que eu me esfriei. Não, eles mantiveram a fé, a convicção. E não foi um decreto, não foi aquela situação que fez com que eles se curvassem. Não foi aquela situação que fez com que eles abaixassem a cabeça. Eles tinham um Deus. Eles confiavam nesse Deus. Você que está aí em casa nos ouvindo, nos assistindo, você tem um Deus? Eu creio que muitos, amém, amém, pastor, amém. E você confia nesse Deus até onde? Até onde você confia nesse Deus? Até onde vai a sua fé? Até o portão de casa? Veja, observamos que a convicção e a fé daqueles moços eram incomparavelmente maior do que o medo da morte. A fé deles, a convicção no Deus que eles serviam, incomparavelmente era maior do que a morte. Porque o decreto era bem claro. O decreto era bem explícito. Se não se prostrar, se não se curvar, se não tiver medo, vai para a fornalha. Medo. E era bem claro. Mas a convicção deles era maior. A fé que eles tinham, o Deus que eles serviam. E olha, se for comparar, né, a adoração deles, na época deles, com a adoração na nossa época, veja, querida, a gente tem a oportunidade de vir, nós temos liberdade de vir à casa de Deus, nós temos a palavra, nós temos acesso. Muitos deles conheciam a palavra através dos profetas, através dos sacerdotes, nós temos acesso. Olha a liberdade que nós temos. Não é proibido ir à casa de Deus. Não é proibido ler a palavra ainda. Porque vai chegar o momento em que a perseguição vai vir. A gente já está vendo isso lá fora. E até em algumas partes do Brasil. O que vai ser, querido? Onde vai estar a minha convicção, a minha fé? Saiba, queridos, todas as vezes que você estiver diante de uma situação que seja maior do que você, aprenda isso. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação que for maior do que você só tem um caminho a seguir, que é o caminho da fé. Você só tem um caminho a seguir, que é o caminho da confiança em Deus. Mais nada. Ou eu confio, ou eu confio. E nós estamos diante de uma situação que é maior do que nós. Muito maior. Mas a nossa confiança também ultrapassa a nossa fé, as nossas convicções no Deus que nós servimos. Saiba, querido, uma fé ousada é uma fé proclamada. Pastor, o que é isso? O que é uma fé proclamada? Veja, uma fé proclamada, querido, é uma fé que não vacila. Uma fé proclamada é uma fé que não hesita. Veja, Sadraque, Mesaque e Abidnego não fizeram uma reunião para debater se deveria ou não se prostrar. O decreto saiu. Você não vê, a Bíblia não mostra eles se reunindo e dizem, vamos fazer uma reunião rápida aqui em casa. E aí, o que a gente faz? A gente se dobra, se não se dobra, a gente se prostra, não se prostra. Na hora que tocar lá a banda, na hora que aqueles instrumentos tocar, o rei vai decretar. E todo mundo, e aí, o que a gente vai fazer? Veja, porque a gente não vê eles fazendo reunião para debater se deveriam fazer, né? O que deveriam fazer diante daquelas ameaças. Eles não se reúnem. O que eles deveriam fazer diante daquele decreto? Não.
Sabe por quê? Porque eles não tinham dúvida alguma na decisão que tomaram. Eles não tinham dúvida alguma no Deus que eles serviam, não tinham. Então não precisava reuniãozinha para decidir o que a gente vai... Não, eles tomaram, eles tinham o mesmo pensamento, mesmo. Nós não vamos se prostrar. Nós não adoramos imagem. Nós não adoramos outros deuses, nós adoramos o Senhor dos Senhores. Foi isso que eles decidiram. Eles não ficaram em cima do muro. E aí, Sadraque, Mesaque, a gente tinha que pensar, e o Abidnego, rapaz, o negócio vai pegar. A fornalha, você vê lá, o cara... Não, você não vê eles discutindo isso. Eles tomaram a decisão. Eles sabiam no Deus que eles criam. E a questão aqui, para eles, querido, era inegociável. Era inegociável. Não tinha disso, não. Nós temos um Deus, nós servimos esse Deus e vamos permanecer nesse Deus. E eles, querido, eles foram bastante direto com o rei em relação a isso. Veja, Daniel capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Veja, querido, que é como se eles estivessem dizendo para o rei: não abrimos mão da nossa posição, não abrimos mão da nossa fé, não abrimos mão do Deus que nós servimos. Ei, o Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele tem todo o direito, pode fazer o que Ele quiser. Mas também, se não quiser, vamos continuar servindo a Ele, vamos continuar sendo cristão. Mas rei, esquece, se curvar a ti, se curvar a sua imagem, nem pensar, nem pensar. Pode mandar a gente para a fornalha. Pela causa de Cristo nós morremos, pela causa de Deus nós morremos, pelo Deus que nós servimos. Veja, é como se ele estivesse dizendo para o rei: cremos num Deus que é maior do que essa situação. Era isso que ele estava dizendo para o rei. Cremos num Deus que é muito maior do que essa situação, muito maior do que esse decreto. E eles sabiam que eles não estavam debaixo de decreto, que aquele decreto não servia para eles. Eles tinham essa convicção. O decreto do rei não servia para eles, porque eles não estavam debaixo de decreto, eles estavam debaixo de promessas. E eles falaram: mesmo que nós morramos, se Deus não quiser nos livrar, Deus fica à vontade, mas nós vamos permanecer fiel. Isso é ousadia na fé. Isso é ter uma fé ousada. E eles sabiam que não estava debaixo de decreto maligno, porque eles tinham promessa de Deus. E eu te pergunto esta noite: e você? Você sabe sua posição em Cristo? Hã? Você sabe, assim como Jó, em quem você tem crido? As suas atitudes têm mostrado isso? Uma fé ousada é uma fé recompensada. Vejam, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles vivenciaram um dos maiores milagres que a Bíblia relata. Um dos maiores milagres que a Bíblia mostra, esses moços viveram, esses moços experimentaram. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25 diz: em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos
andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Veja, querido, porque a posição que eles tomaram diante de sua fé, a posição que eles tomaram diante de Deus, porque eles se posicionaram. Ali era um momento crucial de eles mostrar realmente quem eles eram, em quem eles estavam crendo. Aquele foi um momento crucial na vida deles. Eu creio que aquele momento foi um divisor de água na vida desses moços. Ali realmente foi um momento decisivo, que Deus teve a prova de que eles eram cabra macho. Ali Deus comprovou e disse: rei, não tem problema, nós temos um Deus, nós temos as nossas convicções, nós temos a nossa fé. Saiba, nós não vamos se prostrar, nós não vamos nos curvar diante dessa situação. Como era a palavra do rei, tiveram que ser jogados. Mas ali eles experimentam um dos maiores milagres. Por quê, querido? Veja, aí o rei diz: olha, não jogamos 3? É verdade, foram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu estou vendo 4. Veja, querido, a posição que eles tomaram diante da sua fé, a posição que eles tomaram diante de Deus, trouxe não somente o livramento a eles, como também o agir de Deus na vida deles. Naquele momento Deus agiu. Porque eles não estavam se importando muito com a vida deles, estavam se importando em ser fiel a Deus e permanecer fiel a Deus. E isso trouxe livramento para eles. Isso trouxe proteção. E também trouxe o agir de Deus. Veja, Daniel 3,30, diz o seguinte: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja, aquele foi um teste na vida daqueles moços. Eles não estavam se importando se ia morrer, não. E o certo seria morrer, porque foi para fornalha ardente. Mas a atitude que eles tomaram, isso chamou a atenção de Deus. E ao invés deles serem destruídos, eles foram promovidos. Diferente. Quem fez isso com eles? Deus honra aqueles que o honram. Deus livra aqueles que são ousados. Não só de boca, não só de falar, mas na hora que precisa. Deus honra isso. E saiba, queridos, Deus admira uma pessoa de fé. Ah, como Deus admira. Deus admira uma pessoa de convicção. Deus admira uma pessoa de posição diante, sabe, de dificuldade, diante de situações difíceis. Deus admira isso. Porque é isso que Deus quer gerar em nós. Deus quer que nós sejamos ousados. Que não sejamos, sabe, aquela pessoa... Deus quer você, crente, ousado. Crente tem que ser ousado. Nós estamos aqui nos cultos, que estamos aqui, nós temos orado, isso tem feito muito bem. Isso tem aumentado não somente, a nossa imunidade, mas tem aumentado a nossa fé. Tem aumentado a nossa dignidade. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O diabo pode usar a artimanha que ele quiser. A igreja sempre vai permanecer de pé. Deus admira uma pessoa de convicção, uma pessoa de posição, uma pessoa de atitude. Deus admira pessoas assim. Não, oba-oba, blá. Deus não gosta de pessoas convenientes. Deus não gosta. Deus admira, acima de tudo, uma pessoa de coragem. Quando Deus chamou Josué
e deu aquelas terras para aquele povo todo, e Josué tinha que lutar, e Deus disse isso para Josué: tenha coragem. O crente tem que ter coragem. Crente covarde. Moisés mandava ficar em casa. Vai para casa, vai dormir, vai descansar. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, Deus admira. Vamos ler novamente, diz: se o Senhor, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso é ousadia. Isso é ter peito e falar: eu tenho um Deus. Não vamos. E falaram isso na cara do rei. Falaram por trás, não mandaram recado, não. Rei, esquece. Se prostrar diante da sua imagem, nem pensar. Nós não nos prostramos diante de imagem. Nós não nos prostramos diante de situações. Não. Veja, querido, a verdade é que muitas pessoas acreditam em Deus. Muita gente. O mundo inteiro. Tem muita gente que acredita em Deus. Tem muita gente que acredita que Ele existe. Muita gente. Mas não são muitas as que acreditam que Ele age. E isso mesmo dentro da igreja. Não são muitas as que acreditam que Ele guarda e que Ele protege. Isso mesmo dentro das igrejas. Acreditar que Deus existe, todo mundo acredita. O diabo também acredita. Acreditar que Deus existe, muita gente. O que muitas pessoas não acreditam é que Ele age, é que Ele guarda, é que Ele protege. Isso dentro da igreja está cheio. Fé, queridos, é como escova de dente. Escova de dente, sabe, você só tem que usar todos os dias, né? Porque fé é assim, que nem escova de dente. Tem que usar todos os dias e a sua própria. Você não vai usar a escova dos outros. E você não usa uma vez ou outra. Então fé é que nem escova de dente. Eu comparo a fé com uma escova de dente. Usar todos os dias, todos os momentos, for necessário, e usar a sua própria. Veja, a atitude e a fé daqueles moços contagiou o próprio rei. O rei ficou impressionado com aquela fé. O rei ficou impressionado, né, com aquela atitude daqueles moços. Que negócio é esse? Que fé é essa? Fiquei imaginando a cabeça do rei. Eu fico imaginando a cabeça de algumas pessoas que olham para a nossa fé, que olham para nós e dizem assim: aquele crente ali, não sei não. Então veja, porque a atitude e a fé daqueles moços contagiou o próprio rei. Daniel capítulo 3, versículo 28 diz: Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu próprio corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus dele. Veja, o rei ficou impressionado. Tem certas atitudes que nós tomamos na nossa vida, sabe, querido, que as pessoas ao nosso redor, as pessoas dentro da nossa própria família, elas observam. Elas observam. E elas se admiram ou se escandalizam. Veja, esses moços chamou a admiração do rei. O rei ficou impressionado e disse: rapaz, eles entregaram os próprios corpos, eles foram para a fornalha, mas não se dobraram, não se curvaram a uma situação.
As pessoas estão de olho em nós. A fé deles foi tanta, querido, que contagiou o rei ao ponto do rei mudar aquela sentença. Ao ponto do rei mudar aquele decreto. O rei ficou tão impressionado com a fé desses moços, que mudou o decreto, que mudou a sentença. Veja no 3:29, diz o seguinte: portanto, faça um decreto. Veja, ele anulou o decreto passado. Faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Um rei ímpio acreditou no Deus. Um rei ímpio viu o que Deus fez. Tem muitos crentes que nem. Veja, a atitude daquele moço fez com que o rei mudasse a sentença. Fez com que o rei mudasse o decreto. E querido, quando a igreja se reunir para orar, sabe, quando parar de nhenhenhen, de mimimi, bafafá, quando a igreja começar a orar, Deus acaba com tudo isso aí. Isso tudo aí acaba, Deus muda. Uma atitude, uma posição que nós tomarmos. Veja, o rei mudou o decreto. Os meninos que iam morrer, Deus livrou eles. E agora vai morrer a quem não servia a esse Deus. Veja que testemunho. E esse testemunho glorificou o nome de Deus. A atitude desses moços glorificou o nome de Deus. Deus foi glorificado pela atitude de fé, pela ousadia de fé desses moços. O que isso nos mostra, pastor? Isso nos mostra, querido, que fé acompanhada de atitude transforma situações. Fé acompanhada de atitude transforma situações, transforma decretos. Quando pegamos a nossa fé e tomamos uma posição com ela, diante dela, coisas mudam. Você, com a sua fé, você pode mudar essa situação no seu casamento. Você pode mudar essa situação dentro da sua casa, na sua família. A sua fé. Quando você tomar uma posição, quando você se colocar diante de Deus, diz: Deus, é a minha família, é o meu casamento, e eu não abro mão dele, não abro mão dos meus filhos. Senhor, essa situação, eu não concordo, eu não aceito. Quando você tomar uma posição de ousadia, as coisas mudam. Mas enquanto você vai achar a cabeça, enquanto você estiver com medo e se curvar às situações, é isso que vai acontecer contigo. Vai ficar por aí choramingando e reclamando. Veja, eu não conheço na Bíblia outra história que expresse mais fé e convicção do que a atitude desses moços. Não conheço. Não há na Bíblia nenhuma parte, outra história que expresse mais fé e convicção do que a desses moços. Veja, a vida desses jovens eram totalmente rendidas ao Senhor. Aí está a diferença. A vida deles eram rendidas ao Senhor. Eles viviam para o Senhor. Eles criam no Senhor. E olha que naquela época eles não tinham tantos recursos como temos hoje para acreditar. Você acha que eles tinham cultos semanais? Eles tinham esse privilégio de alguém estar falando e estar ouvindo a palavra? Mas a fé deles era tremenda. A vida desses jovens eram totalmente rendidas ao Senhor. Eles confiavam literalmente em Deus. Não era só de boca. Eles não frequentavam só a igreja. Eles não faziam parte, né, da estrutura da igreja, ministério da igreja. Não.
Eles tinham fé. Eles eram crentes de verdade. A ponto de ir para o fogo. A gente vai, mas não vão negar. Como eles estavam lá mesmo, eles poderiam dizer, estamos longe da família, nossos pais não vão ver, nem os amigos, né? Tem muita gente aqui que é de lá da nossa terrinha, mas também, né? A gente se prostra assim, vamos entrar no jogo. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo fala mesmo, todo mundo faz mesmo, né? Então, e vamos embora. Tem pessoas que são assim, né? Fulano faz, ciclano faz, eu vou fazer também. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Você tem que se nivelar, porque aquele que está acima de você. Você tem que se nivelar, ter como referência aquele que está acima. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha quem Paulo imitava, Cristo. Referência maior. E a pessoa, ela às vezes quer se nivelar com alguém que está abaixo. E ela se nivela e diz, mas o fulano faz. O fulano não vai, o fulano não dá, o fulano não parte. Mas tem o Beltrano, o Cicrano, e lá que vai, que faz. Então se nivela por cima, não por baixo. Então esses moços, eles poderiam dizer, nossos pais não estão aqui, nossa família não está, a gente está longe de tudo, vamos fazer. Não. Existia um temor dentro deles. A convicção, a fé. Saiba, queridos, quem tem uma fé genuína como a desses moços, porque a fé deles era genuína, aquilo que era fé. Quem tem uma fé como a desses moços, tem a convicção de que o mais importante não é o que acontece, mas sim qual é a vontade de Deus para a minha vida. O mais importante, o que Deus quer para a minha vida. O mais importante é o que Deus deseja de mim. Não o que acontece, não a situação. Veja, que em nenhum momento a gente vê esses moços amaldiçoar o rei. Esse rei maldito. Esse rei isso, esse rei aquilo. Em nenhum momento você vê eles amaldiçoar o rei. Em nenhum momento você vê eles tentarem escapar da fornalha, né, do decreto. Não, Senhor, dá um jeitinho aí. Você não vê eles orando para isso. Eles orando para Deus tirar eles daquela situação. Você não vê eles fazer isso. Em nenhum momento na Bíblia mostra. Possa ser que algum teólogo aí descobriu alguma coisa. Não. Em nenhum momento você vê eles, né, tentar escapar da fornalha, do decreto, daquela situação. Em nenhum momento o vemos pedindo a Deus que os poupasse das chamas. Deus, olha, nós somos fiéis, viu, Senhor? Olha, eu sou fiel, chego junto, eu estou sempre quando, né, Senhor, tu sabes, né? Você não vê ele querendo negociar com Deus. Você não vê eles querer barganhar com Deus. Deus, me poupe das chamas. Você não vê eles pedindo a Deus para livrar eles daquela situação. Não, você não vê. Eles são ousados. Eles simplesmente creram no Deus que eles serviam. Simples assim. Bom, eu sirvo um Deus. Estou tantos anos servindo a esse Deus. Será que eu não tenho nenhum crédito? Será que é a hora de eu me acovardar mesmo? Então veja que simplesmente eles creram no Deus que eles serviam e colocaram a fé em prática. Simples. Tomaram uma posição simples. Isso chama-se, querido, fé ousada. Lembre-se, sempre temos a opção da escolha, sempre. Você que está aí me ouvindo, você sempre terá a opção da escolha. Que escolha é essa, pastor? Ter a fé de Abraão ou ter a fé de Tomé? É uma escolha. Você sempre vai se encontrar, vai, defrontar com essas escolhas. Fé de Abraão ou fé de Tomé?
Nunca se esqueça que a fé genuína é edificada na palavra de Deus. A fé genuína sai daqui. Aqui. Pastor, mas eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Já li a Bíblia 40 vezes, pastor. E aí? Já leu a Bíblia 40 vezes. E anda se escondendo de situações? Lê de novo, né? Agora começa a colocar em prática. Tiago lhe diz isso. Não seja ouvinte, seja praticante. Veja, querido, nunca se esqueça que a fé genuína é edificada na palavra de Deus. E o que agrada a Deus é uma fé ativa. O que agrada a Deus é uma fé colocada em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar por você e por sua família esta noite. Eu quero pedir a Deus que te dê uma fé ousada. Que você comece a se levantar. Não abaixa a cabeça. Não fica, porque eu ouvi, porque me disseram. O que você ouviu ou o que te disseram não é tão importante quanto o que você lê. Lê. Deus ainda é Deus. Deus ainda livra da fornalha. Deus ainda abre o mar vermelho. Deus ainda cura os leprosos. Deus ainda ressuscita os mortos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Então você pode esta noite receber a sua bênção aí na sua casa. Você aí onde você está, você pode ser curado esta noite. Portas podem ser escancaradas na sua vida esta noite. O seu lar pode ser restaurado. Os seus filhos podem voltar para Jesus e voltar correndo. A sua fé pode fazer isso. Deus pode te ouvir através da sua fé. Esses moços que nós acabamos de ler, que ousadia. Talvez você ainda não tenha chegado a esse ponto. Talvez a sua fé não tenha sido desafiada a esse ponto, né, de ser jogado na fornalha ardente. E a Bíblia fala que 7 vezes mais quente. Talvez a sua fé, né, não tenha sido, você não tenha sido desafiado na sua fé a ressuscitar, ou a tirar a lepra. Talvez você está passando por desafios pequenos. Mas se os pequenos você não está conseguindo passar, como é que vai ser quando vierem desafios maiores? Você já pensou nisso? Como é que vai ser quando os desafios se intensificar? A palavra de Deus diz, se você se cansa correndo com homens, quando tiver que correr com cavalos, pense nisso. Comece a colocar sua fé em prática. Eu quero orar por você. Amém? Curve sua cabeça, Pai. Eu te peço, Pai, esta noite, ó Deus, que cada vida que está nos assistindo do outro lado, seja incomodado pelo Teu Espírito Santo. Deus, que essa pessoa venha colocar em prática a fé. Deus, que ela venha de fato, Senhor, experimentar coisas grandiosas na vida dela. Ó Deus maravilhoso, talvez tanto tempo ela esteve na igreja, tanto tempo assistiu N cultos, ouviu N palavras, Senhor, mas nunca foi desafiada a exercitar a fé. Deus, que ela se sinta incomodada esta noite, Deus, a colocar esta fé em prática, Pai. Deus, que ela venha exercitar esta fé para o próprio benefício dela, da família dela e da casa dela. Deus, eu quero declarar esta noite, pela fé, a cura nesta vida, a restauração neste lar e neste casamento, para a glória do Teu nome, Senhor. Que esta pessoa venha de fato, Senhor, vivenciar a Tua palavra. Deus, a fé
Pai, que aqueles moços tiveram, Deus, a fé que a Tua palavra nos mostra, Deus, que esta fé, Deus, nos dê esta noite, uma fé ousada, Senhor. Pai, queremos ter uma fé de ousadia. Esta é a minha oração esta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode crer nessa fé ousada, você pode colocar essa fé em prática, e quando você começar a colocar, você vai ver que decretos serão mudados, que situações serão mudadas. A fé colocada em prática daqueles moços mudou uma situação, mudou um decreto de morte. Amém? Então eu desejo isso para a sua vida, e que você tenha uma noite abençoada, um restante de semana abençoada, e até domingo, onde estaremos aqui, né, ministrando a palavra, e estaremos aqui, né, adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Um beijo no seu coração, boa noite. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Adora esse Deus que é santo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, noite e dia, meu louvor subirá. Dia e noite, noite e dia, meu louvor subirá. Dia e noite,
noite e dia meu louvor subirá. Dia e noite, noite e dia meu louvor subirá. Dia e noite, noite e dia meu louvor subirá. Dia e noite, noite e dia meu louvor subirá. Dia e noite, noite e dia meu louvor subirá. Dia e noite, noite e dia, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo